Hoje o vídeo vai ser um react ao vídeo Um Ateu versus 25 Cristãos, onde o Misa debate com 25 cristãos e no meio deles tem o Julinho Biólogo. Então a gente vai ouvir os argumentos só do Julinho Biólogo, tá? Vamos partir pro vídeo? Tudo certo, cara? Tudo bem? Tudo bom, Misa? Tudo eu certo. sou o Julinho, conhecido como Julinho Biólogo nas redes sociais. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, mas eu me ponho como Julinho Biólogo porque eu acho mais honesto com você para eu colocar os meus pontos acadêmicos em relação a esse tema do debate. Vamos lá. Quando você diz assim que é impossível o dilúvio acontecer porque faltaria, por exemplo, não tem água suficiente na Terra para inundar tudo isso, isso não é uma afirmativa verdadeira. Tanto que, cientificamente, a gente sabe que nós devemos ser conhecidos como planeta Água e não planeta Terra. Porra, Julinho, tu não lançou esse argumento, cara. Ser conhecido como planeta Água não é a mesma coisa de ser planeta Bolha. Entendeu? Bola de água, sei lá como você entende. Cara, é o seguinte. Hoje as estimativas para que houvesse ali um período em que toda a porção seca de terra tivesse sido coberta por água é de aproximadamente cobrindo o pico do Monte Everest, né, que está ali a cerca de 8, 9 quilômetros de altura. Seriam necessários 10 elevado a 9 quilômetros cúbicos de água. Isso dá mais de 1 trilhão de quilômetros cúbicos de água. Para você ter noção, hoje, juntando os oceanos, a água dos oceanos, dos rios, dos lagos, das calotas polares, dos lençóis freáticos, a gente tem aproximadamente 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos. Ainda faltaria água pra cacete para cobrir todo o planeta Terra, até a última porção de terra seca. Vamos continuar, né? Nós temos, e eu trago como pauta o livro. Mas só um pouquinho, tem que cobrir até o Ararat, né? 8 quilômetros. Perfeito, Como é que a gente perfeito. E vai nós tirar essa temos. água? E nós temos. Nós não temos, tá? Não temos sim. Não, temos. porque mesmo com a água do interior da Terra, ela cobriria no máximo 65 metros de altura. Nós temos, e quem afirma isso é um físico chamado Adalto Lourenço, que ele escreveu O Dilúvio, é o livro, depois se você quiser comprar, é muito bom. O Adalto Lourenço é um criacionista que fez um livro, na verdade vários livros de conceitos bíblicos, onde ele literaliza mitos. A gente não literaliza o mito do dilúvio, tá? Porque isso é incorreto. E o nosso amigo biólogo está errado também em afirmar que nós não temos. Nem se eu pegasse a água que está em forma de vapor na hidrosfera e de certa forma convertesse ela em água líquida, derretesse todas as calotas polares, extrai-se toda a água dos lençóis freáticos, não daria para cobrir todo o planeta. Não daria. Não temos sim. Não, temos. porque mesmo com a água do interior da Terra, ela cobriria no máximo 65 metros de altura. Nós temos, e quem afirma isso é um físico chamado Adalto Lourenço, que ele escreveu O Dilúvio, é o livro, depois se você quiser comprar, é muito bom. Ele é um criacionista, né? Isso, Tá, o Dilúvio. Nós temos um problema porque ele foi revisado por pares, esse texto? Sim, não, por pares. O cara... Sim, não foi. Só pra Não, você ter uma mas ideia. eu quero saber, qual foi a metodologia que ele usou para medir isso? Perfeito, metodologia da física. Não. Metodologia da física, tá, gente? Porra, o Misa tem muita paciência. Não. Também- Qual é a metodologia da pesquisa que ele fez para medir o número de água? Os dados que a gente tem... Quais dados? De toda a compreensão científica e de que a gente tem de como é a compleição da Terra. Não, sim, eu sei, mas aí que tá. A gente não teria água suficiente Meu Deus, mesmo. Perfeito. Na verdade, tem um momento da humanidade que a gente poderia ter água suficiente na Terra, que foi 500 milhões de anos atrás, quando a Terra ficou completamente congelada. Nesse momento, a gente poderia ter um dilúvio global. Mas o problema que a gente tem se tivesse água suficiente para cobrir toda a Terra, toda a vida teria morta. esses 500 milhões de anos atrás, que o Misa cita, onde nós tivemos quase todo o planeta coberto de gelo, mesmo assim, se todo esse gelo derretesse ao mesmo tempo, não teria água suficiente para cobrir todo o planeta até o Monte Ararat, como ele cita, que é o Monte Everest, né, que a gente tem ali, pico do Monte Everest. São quase 9 quilômetros de altura.
Mas o Misa está certo. Seria o único momento no planeta onde nós possivelmente teríamos um, entre aspas, dilúvio. Se é que a gente pode chamar assim, porque o derretimento não seria bem um dilúvio, né? Já que não teriam comportas no céu se abrindo e chuva caindo. Mas a gente vai prosseguir aqui agora. A gente nunca mais teria vida na Terra. Porque a água salgada, além de tudo, como tu sabe, tu é biólogo, ela mataria tudo. Sim. Nada sobreviveria. Perfeito. A gente teria ainda o problema de como é que surgem as espécies endêmicas. Exato. Né? Perfeito. Um canguru, por exemplo. O canguru, tipo, tá na Austrália. Como é que a gente tem a... Tu acredita na Arca de Noé? Que ela existiu? Com certeza. Que ela foi construída e todos os Falou animais estão lá. literalmente. Sim. Tá. Não todos, na verdade são 6.744 espécies Tá, entendi. básicas. Entendi. E depois esses animais, eles... Eu só queria saber de onde ele tirou essas 6.000 espécies básicas que ele afirma aqui e que depois vieram outras espécies a partir dessa espécie. E assim, tão pouco tempo, porque a evolução, através de processos de mutação, né? Ela demanda tempo. Não é algo que eu vou conseguir mutar uma espécie de uma hora para outra em outra espécie em, sei lá, 2.000 anos. Isso é pouquíssimo tempo para acontecer. Isso não é impossível quando se trata de organismos simples, unicelulares ou com poucas unidades celulares. Mas a gente está falando de espécies enormes. A gente está falando de leão, de tigre, de mamíferos gigantescos. É impossível isso aqui. sofrem. Como biólogo, eu sei da pressão de seleção, Certo. que seria a microevolução. Mas e por Lamarck. como é que eles desceriam? Microevolução de Lamarck, mano. Cara, tu te formou onde? Meu Deus! O lamarquismo, ele caiu em desuso há muitos anos. Existe a questão do uso e desuso de Lamarck, por exemplo, que se uma girafa ela parasse de usar o pescoço dela iria diminuir. Aí a girafa, quando ela não tinha o pescoço, né, entre aspas, ela começava a esticar o pescoço para alcançar as folhas e por isso o pescoço da girafa começou a crescer. A mesma coisa, por exemplo, se, vamos supor, eu comecei a usar mais os meus caninos, a comer carne, muita carne, eu sou carnívoro, por exemplo, aí eu deixo de comer vegetais. Pronto, vão crescer caninos gigantescos na minha boca, aí eu paro de comer carne, eles vão desaparecer. Lei de uso e desuso. Isso não existe mais. Não existe. Isso é uma ideia ultrapassada, pseudocientífica. Para a época fazia sentido porque era uma explicação que ele tentava dar acerca da evolução das espécies, mas que caiu por terra porque estava errado. E usar isso hoje em dia é problemático. Seria a microevolução. Mas e por Lamarck. como é que eles desceriam, por exemplo, na Turquia, no Monte Ararat, e caminhariam até a Austrália sem deixar nenhum fóssil? Perfeitamente, sem nenhum problema. Como? Perfeitamente, sem nenhum problema. Não, mas é que a Austrália está separada. Tem um oceano. Então, é aí o que eu falo. Esse vai ser meu argumento para tudo. Perfeitamente, sem nenhum problema. Mas como? Perfeitamente, sem nenhum problema. Porra. Você tem a migração desses animais e eles vão se espalhar de forma natural. Isso aí, como eles chegam... Sim, se espalham de forma natural. Mas a gente está falando de uma espécie vir de outro continente separado por quilômetros de oceano para outro. Uma espécie terrestre. Uma espécie que não voa. Que não faz migração. Como que o canguru vai sair lá do Monte Ararat, no Monte Everest, e chegar na Austrália, atravessando milhares de quilômetros de oceano? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não tem explicação nenhuma que consiga me convencer de que isso aconteceu. Natural. Isso aí, como ele chegou Não, lá... eu entendo, mas é que tu entende que a gente teria um rastro de fósseis que seria da Turquia até a Austrália, que teria que ser deixado por essas espécies que foram morrendo durante o caminho, mas a gente não tem. Não propriamente. Não propriamente. Mas como é que ele... Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Misa por trazer à tona essa questão de iria ter uma existência ali de evidências para comprovar que isso realmente aconteceu. Porém, fósseis seria um pouco complicado porque nós estamos falando de uma espécie que ela é terrestre, é um mamífero terrestre.
E para acontecer o processo de fossilização também, teria que ser muito específico. E voltando a usar a métrica de tempo, é pouquíssimo tempo para um processo de fossilização acontecer. Existem processos de fossilização que acontecem rápido? Existem sim. Mas esses processos são muito raros e eles demandam requisitos que não iriam se aplicar aqui. Então, a questão é, não teriam evidências de que essa espécie migrou lá da Turquia para a Austrália? Não teriam essas evidências? Deveria ter, sei lá, poderia ter uma espécie intermediária ali, ou então a gente deveria ter cangurus ainda lá, porque nem todas as espécies que migram, elas migram por completo. Algumas espécies elas fazem migração, por exemplo, a gente tem os ibis escarlate, ibis albus, por exemplo, que são espécies de animais que eles fazem migração, mas eles não migram por completo, não é toda a colônia que migra, são alguns indivíduos. Aqui na América do Sul, por exemplo, a gente vai ter as espécies de ibis distribuídas por toda a América do Sul e até, né, outros países ali, enfim. Aqui no Brasil a gente tem no México, a gente tem em outros países também. Então, deveria, de certa forma, ter cangurus ainda lá na Turquia, no Monte Ararat. Isso seria uma ótima explicação para o que falta aqui no caso. Mas aí, né, enfim, não existe explicação para isso. Não propriamente. Mas como é que a gente faz o canguru chegar do Ararat até a Austrália para ele ficar só na Austrália? Como que a gente faz, por exemplo, o Lemony chegar na ilha de Madagascar e ficar lá e só lá são 100 espécies? Mas a gente sabe que lá foi a teoria da evolução, né? Eles existiam. Isso, só lá são mais 100 espécies. Beleza. A teoria mais aceita hoje de como os lêmures chegaram lá na ilha de Madagascar, ela diz que eles podem ter chegado ali em balsas vegetais flutuantes, é a mais aceita hoje. E ali não foi as 100 espécies dentro de balsas flutuantes ali de vegetação, que vieram da África ali, da África continental, mas sim uma espécie que se reproduziu e com pressões ambientais, que como a evolução costuma fazer, acabaram dando origem a outras espécies. Por isso nós temos mais 100 espécies de lêmures hoje nas Ilhas Madagascar, que inclusive é uma referência, tem filmes, enfim. Não precisa necessariamente eu inventar toda uma questão esotérica para que faça sentido a endemia dessa espécie lá, tá bom? A gente sabe que lá foi a teoria da evolução, né? Eles existiram lá esse tempo todo e eles se moldaram ao ambiente para ficar lá. Isso, a teoria da evolução explica. Isso mesmo. Mas o problema é como é que ele saiu da arca e chegou até lá. Perfeito. E ele chega lá e o Adalto Lourenço, ele coloca o seguinte, que teria água suficiente, e o cálculo que ele faz, eu não tenho a metodologia, eu estaria sendo desonesto com você, porque eu não lembro disso no livro colocado. Entendi. Mas ele, como físico, ele faz o cálculo. O cálculo dele não tá certo. E haveria água, sim. Eu queria saber se foi revisado por pares, assim, Então, porque isso, eu entendo que os também não me criacionistas lembro. normalmente eles fazem algum tipo de ciência, mas com todo respeito, Claro. mas o criacionismo é uma pseudociência, ele não é uma ciência reconhecida ainda. Perfeito. Eu entendo que o design inteligente ainda tenta fazer alguma explicação Isso para algumas mesmo. coisas, né? Que é o que ele é, né? Do grupo do design inteligente. Mas o meu problema é que daí, de qualquer jeito, assim, eu não acredito que tenha, eu não acredito não, mas eu tenho certeza que não vai ter água suficiente na Terra para cobrir, porque Não seriam tem. 8 quilômetros. Nisso Se você tivesse tá 8 certo. quilômetros de água, nós teríamos um outro problema ainda, que é o seguinte, a pressão atmosférica aumenta conforme a água aumenta. Perfeito. Se chegar... Seria equivalente a 8 pressões atmosféricas. Imagina isso tudo no mar, lá no topo. Não sobraria nem a pasta do Noé. A 8 quilômetros, a pressão seria tanta que o calor seria de mais ou menos 1000 graus. Exato. 536 aproximadamente pelo vapor da água. Perfeito. E aí, o que aconteceria? A arca de madeira. Com 250 graus ela Combustão queimaria. espontânea. Perfeito. Então, como é que a gente explicaria? Então, a gente pode dizer Deus manteve a arca e tal, mas cientificamente ela entraria em Com combustão certeza. espontânea. Isso. Então, assim, a gente tem diversos problemas que, assim, pode ser que tenha água suficiente. Eu volto a dizer, não acredito que tenha nenhum estudo científico que possa dizer que tem água. A gente até fez um cálculo tem. esses tempos de uma live com um físico amigo nosso, O Pato. necessitaria de em torno de 14 bilhões de metros cúbicos de água. É um Sim. número absurdo que a gente Sim, calculou. sim, sim. Aí ele coloca. Seriam necessários mais de 1 trilhão, na verdade, de quilômetros cúbicos de água para que isso fosse possível. Porque hoje as estimativas seriam de 10 elevado a 9, 10 elevado a 10. Isso dá mais de 1 trilhão de metros cúbicos de água.
número absurdo que a gente Sim, calculou. sim, sim. É, Sim, ele é coloca lá absurdo. mesmo esse número próximo a Para onde é que 14, essa água 13 e foi? pouquinho. Sabe, para onde é que essa água foi? Dentro da mitologia bíblica, eles acreditavam que a Terra era plana. A Terra era plana, a água escorria para Até fora, hoje acredito. do firmamento, né, do fundo da Terra. Mas mesmo que a gente juntasse toda essa água que existia dentro da Terra, ela teria que desaparecer de alguma forma. Para onde é que ela foi? Para eles faz sentido. Eu acho que para a mitologia suméria, para a mitologia babilônica, para a mitologia própria bíblica, que é a última que foi escrita, inclusive, né? Faria sentido dentro dessa ideia deles, porque assim, bom, a Terra é plana e a água escorreu para o lado de fora. Mas cientificamente a gente não tem como. A gente sabe que não tem como. Misa, Julinho biólogo mais uma vez, tudo e tal. E eu, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de, como biólogo, apoiar o pensamento bíblico que eu tenho, tá joia? A primeira afirmação que você faz, como por exemplo, do surgimento da vida humana e a questão da teoria, ela ser realmente, é uma teoria. Ela não passa de uma teoria. Mas uma teoria é o mais alto grau de ciência que a gente pode produzir. Perfeito. Né? Não é o mais alto grau de ciência, mas ela tem lacunas. Eu não acredito nisso. A teoria científica, ela é o mais alto grau de aceitabilidade que a gente tem dentro da ciência. Tá? Os biólogos em maluco. Sim, tem lacunas? Tem lacunas, beleza. A gente tem outra coisa que tem lacunas. Sabe o que é? A teoria celular. Sabe por que tem lacunas? Você não sabe me dizer se o vírus que se encaixa dentro da teoria celular é ou não é vida. E mesmo assim eu não vou negar a existência de vírus por isso. Eu posso fazer isso? É claro que eu não posso. Eu sei que vírus existem, eu sei que vírus matam, eu sei que vírus se replicam. Não de forma casual, né, como a gente vê com outras células, com outros organismos vivos. Por isso, essa discussão acerca de vírus ser vida ou não, porque ele não se encaixa em todos os padrões do que é um ser vivo. Mas ele continua existindo. Eu tenho uma lacuna ali. Eu vou desconsiderar os vírus como seres que existem, como seres de verdade, porque existe lacuna? Teorias têm lacunas. Mas ter lacunas não significa invalidar todo o resto que a gente tem dentro da teoria. Porque se eu for fazer isso, toda a medicina, a partir do século XX em diante, tem que ser jogada fora, tá? Porque toda a medicina, todas as ciências naturais, biológicas, ambientais, humanas, basicamente, que sucederam ali ao início da teoria da evolução, elas se basearam a partir do século XX na teoria da evolução. Então vamos jogar tudo fora. Não serve pra nada. Bem, como por exemplo, mas e qual é a teoria da criação? Porque Perfeito. não tem teoria. Maravilha. Não tem hipótese e não só tem uma especulação. Ela tem lacunas pelo fato do quê? Por exemplo, eu não admito a Terra jovem. A Bíblia nunca falou que a Terra não existiu. A Bíblia diz no início assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, entre Gênesis 1:1 até Gênesis 1:2, é atemporal. Então, muitos teólogos admitem que a Terra veio sobre a hipótese da recriação. Okay? Tem o John Walton também, que ele vai dizer que assim, o Bereshit Bará, ele não vai dizer que veio do nada também. Perfeito, ele vai dizer que mesmo. Deus deu função para as coisas, né? Perfeito. Então as coisas já existiam e Deus deu função. Isso mas mesmo, tem um perfeito. problema, que é o seguinte, a Terra já existia, mas o Sol já existia? Perfeito. A gente vai ver, olha só, que no versículo 4, se não me falha a memória de Gênesis, é aí que Deus cria os luminares. E isso eu acho problemático, Entendeu? porque a Terra deriva do Sol. Perfeito. Na verdade, quando a gente vai ver sobre a questão que você tratou do ajuste fino, não há como o planeta existir com formas de vida, ainda que você queira que ela venha de qualquer forma. Como, por exemplo, você fala das células. Isso é a teoria de Lynn Margulis, que é a teoria chamada teoria da endossimbiose, que a vida começou por um ser, na verdade, que vai se formar uma célula eucariótica da parte do citosol. A teoria da endossimbiose explica a origem das mitocôndrias e cloroplastos nas células eucarióticas. Ela propõe que bactérias livres foram englobadas por uma célula ancestral e passaram a viver em simbiose, tornando-se organelas. As principais evidências incluem DNA próprio circular, divisão por fissão binária, dupla membrana, semelhança genética com bactérias modernas. A teoria foi consolidada por Lynn Margulis e é amplamente aceita na biologia moderna. Caraca, o espectro é foda, viu?
Amo você, Spectrum. Esperando o convite. Que é a parte anaeróbia da célula e depois a parte aeróbia, que é a mitocôndria. Essa é a lei de Lynn-Margulis. Só que ela é fantasiosa também. Não, eu trouxe o conhecimento do Hércules, que é um doutor em química, que ele me explicou essa situação de como o universo, como a vida surge na Terra. Sim. E ele fala sobre esse ácido graxo, que é o primeiro protocélula que surge, não é nenhuma protovida, né? Hoje nós temos diversos estudos relacionados a protocélulas. Inclusive eu tenho um vídeo que eu publiquei só falando sobre vida sendo replicada em laboratório através da ideia das protocélulas. O que nós temos é que, inicialmente, cápsulas de gordura, que a gente vai chamar de lipídios, que englobavam RNA, que eram catalisadores, ou seja, RNA catalítico tinha uma função catalisadora para catalisar reações químicas. Então ele era englobado ali por essas bolinhas de gordura, vamos dizer assim, e eles não sofriam processo de hidrólise. O que é a hidrólise? É o processo onde a água ela pode quebrar a molécula do RNA de uma forma convencional. Joga lá na água e pronto, quebrou, destruiu ali. Por quê? Porque ela tem um grupo hidroxila ali, que esse grupo ele facilita reações químicas, mas também pode destruir a célula muito fácil. Então, como já foi feito em laboratório por Adamala, Suzutaki, por outros pesquisadores também, que inclusive deu muito certo. Para quem quiser ver, aqui eu tenho um vídeo sobre, são 4 artigos que eu deixei desse trabalho, o último é de 2024 também, né? Onde a gente vai ter ali protocélulas com dinâmica darwiniana básica funcionando. Isso já é quase vida, né? Basicamente a gente está tendo o trailer ali de como a vida passou a existir. Então veja, nós temos formas de explicar como que a vida passa a surgir na Terra, né? Não são teorias ainda, são hipóteses, mas hipóteses que são sustentadas por evidências, inclusive essas evidências testadas e replicadas em laboratório, o que já é um grande avanço científico. A gente tem 2013, 2016, 2020 e 2024. Foram os 4 trabalhos que a gente tem que são importantíssimos no avanço no que tange a questão de como a vida inicia, como que a gente tem a formação das primeiras células. Basta pesquisar. Tem também os trabalhos de Vincenzo Murta, que estão publicados lá na Molecular Biosciences. Enfim, existem diversos trabalhos envolvendo protocélulas. E como o Misa tinha falado aqui também do Hércules, né? O Hércules explicou isso para ele. E, inclusive, eu estava nessa live no dia que o Hércules estava explicando sobre. Hoje são diversas hipóteses de como a vida surgiu, mas a que a gente apresenta mais, não vou dizer provas, porque prova parece coisa de maluco, que diz, eu tenho a prova disso ou daquilo, mas nós temos evidências funcionais com protocélulas, funcionais feitas em laboratório. Como eu tinha falado, a última de 2024 apresentou dinâmica darwiniana básica, inclusive até a própria produção do seu DNA, que eles utilizaram ali uma bactéria que teve todo o seu maquinário biológico desmontado, né? Enfim, vamos prosseguir. Vida, né? Perfeito. E aos poucos essas imperfeições dela vão passando para os descendentes dela e vão criando coisas mais complexas. Porque Lynn-Margulis, por exemplo, ela diz assim, no princípio tinha uma célula unicelular, que era o citosol, e a outra depois uma mitocôndria. E ela diz que é uma protocélula. Aí elas vieram de onde? Mas a Lynn-Margulis não fala dessa forma. Vamos prosseguir. Ela não explica. Mas ele fala que a formação se dá através da bateção do mar, das Perfeito, a questão da deposição de oxigênio, a estabilidade da questão de CO2 e tantas outras que tornaram a vida viável. Mas ela é fantasiosa. Não é fantasiosa. Não é fantasiosa, porque nós conseguimos replicar isso em laboratório. Volto a dizer, trabalhos de Vincenzo Murtas, Adamala, Suzutaki, que são hoje referências no que tange os processos químicos inorgânicos que levaram ao surgimento de moléculas orgânicas, que levaram ao surgimento das primeiras células complexas que a gente tem hoje como vida, tá? Não é fantasioso. Fantasioso é esse seu argumento que você utiliza em cima do trabalho de pesquisadores conceituados.
esses elementos, quando estão em outro elemento, encontrado em meteoros, eles já formaram algum tipo de vida ali. Eles conseguem se manter vivos e conseguem criar uma nova célula, né? Tanto que em 2005, Fred Harry trata no livro Show God que quando há a entrada de um meteoro, você acha lá hidrocarboneto. E em 2024, inclusive, tem um estudo muito bom que mostrou que as próprias células de graxa, conseguiram se reproduzir e manter as características adiante. Perfeito. Agora, tem um laboratório. você não tem, e a teoria ela não passa de uma teoria. Eu mandei esses trabalhos pro Misa, gente. O bom é que o Misa, ele lê o que a gente manda pra ele. Por exemplo, a teoria de tectônicas de placa, ela não é mais uma teoria, porque ela é lei. Não, mas sim, ela é lei. Porque a evolução, ela precisaria uma coisa muito mais... Lei, preste atenção, a diferença mais básica entre teoria e lei. Lei é o fenômeno propriamente dito, beleza? Gravidade, tem a teoria da gravidade que explica como a gravidade funciona e tem a gravidade, beleza? Então, eu desconsiderar uma teoria porque ela não é lei é burrice. Por quê? Eu poderia desconsiderar, por exemplo, a teoria celular. Existe lei celular? Sabemos que células existem, não sabemos? Claro que sabemos que células existem. Por que a gente não chama logo de lei e não de teoria? A teoria microbiana. Sabemos que micróbios existem e que eles podem nos causar males, fazer, sei lá, você ficar doente. Por que a gente não chama logo de lei? Não faz sentido, né? A replicação do DNA seria de algo de 4 elevado a menos 180. Não, sim, mas ela ocorrer de forma orientada. Mas aí que tá, não é orientada. Por exemplo, você já ouviu falar sobre elementos genéticos móveis? Esses cálculos matemáticos são os cálculos matemáticos de teoria do design inteligente. Do Instituto TDU, tirei do, né, filho? Porque eu nunca ouvi falar nesse cálculo que esse biólogo acabou de trazer aqui para o Misa. Seguimos adiante. De forma de provável. Você já ouviu falar? Acontecendo e se Por exemplo, o DNA do macaco, por exemplo, rhesus ou mesmo o chimpanzé, se a gente pegar 97%, 98,8% é igualzinho, mas ele é translocado. Eu não tenho. Tem mais de 500, se eu não me engano, são 500. Perfeito. Como é que é o nome? Porque nós temos proximidade filogenética. Isso mesmo. São códons. São códons. Que são alterados em relação. Por isso que a gente é tão diferente, né? Perfeito. Mas a gente é mais parecido. Mas nós temos proximidade filogenética. Dependendo do método de comparação, a gente tem ali entre 95, 97, 98 até 99% de compartilhamento genético com os chimpanzés e bonobos, que são nossos primos mais próximos. Agora, o que a gente tem ali, né? Eu usar, por exemplo, a aparência física, a questão de desenvolvimento de linguagem, e usar a transposição genômica ali, né? Espelhar. Cara, a replicação de códons, por exemplo, a gente tem ali a troca de códons, ela não implica que, por mais diferente que um animal seja, ele é completamente distante da gente. Como o próprio biólogo colocou, nós temos proximidade filogenética. E outra coisa, o DNA do chimpanzé ele não é translocado. É só a organização dos cromossomos deles que são diferentes da organização cromossomial humana, tá? É só um rearranjo genético, é completamente diferente de uma translocação de DNA. Então, de certa forma, tá errado. Os egípcios diziam que nós viemos do milho. Então, nós somos mais próximos do milho do que do barro. Só que, veja bem uma coisa, nós não temos como dizer que o DNA do macaco evoluiu para o homem, nem que o DNA do homem evoluiu para o macaco. Não, mas a gente teve até uns... Meu Deus, mas ninguém fala isso, cara. De onde é que tu tira essas informações? Pelo amor de Deus. Ninguém fala isso. Ninguém fala que o DNA do macaco evoluiu pro DNA do homem, enfim. Você tá falando como se a gente acreditasse que um macaco nasceu, esse macaco virou um meio homem, meio macaco, esse meio homem, meio macaco virou o ser humano. Não é bem assim que funciona a evolução.
Tu é biólogo, cara, tu deveria saber disso. Cientista. Funciona, né? Teve A gente até um veio do cientista. Australopithecus, né? A gente não vem Perfeito. do Teve até um macaco. cientista. Macaco é nosso primo. Perfeito. Teve até um cientista que fez um artigo, ele publicou na USP o DNA, o transposon estraga prazer. Ah, bem na hora do estraga prazer. É. Valeu. Pô, Mas legal, é um hein? isso no cara. transposon. Ah, vou dar uma olhada assim. Dá uma olhadinha. Interessante. Bom, gente, acabou, né? A galera deu bandeira vermelha pra ele e acabou aqui no Transposon dos Estraga Prazer. Inclusive, eu vou dar uma pesquisada nesse artigo, né? Pra ver de fato o que o pesquisador quis trazer com isso. Talvez deve ser qualquer outra coisa que não esteja nem relacionada ao que estava sendo tratado. Mas é isso, gente. Agora eu vou utilizar o argumento de perfeitamente, sem nenhum problema, pra toda e qualquer pergunta que me fizerem. Spectrum, tô esperando vocês me chamarem, viu? Desde o ano passado. Misa, cara, você foi excelente nesse debate. Não só com o biólogo, tá? Mas com os outros também. E é muito interessante ver você falando e o tanto que você desenvolveu o seu conhecimento acerca da biologia, tá, cara? Meus parabéns.